Olá, meu nome é Carolina Vanessa e nessa aula nós vamos conversar um pouquinho a respeito da fisiopatologia das doenças cardiovasculares. Falando um pouquinho, iniciando sobre esse grupo de doenças, o contexto epidemiológico diz para a gente que as doenças cardiovasculares fazem parte do grupo de doenças, estão entre as doenças que mais causam morte, causa mortes no mundo. Aí num grupo onde estão as doenças infecciosas e o câncer. Doenças cardiovasculares também faz parte desse grupo, entre as doenças que mais matam no mundo. Principalmente quando falamos da sociedade ocidental, por conta de N fatores, entre eles a associação do mundo industrializado, fazendo o casamento entre dois hábitos extremamente prejudiciais para a saúde. O hábito da alimentação rica em gordura e açúcares e o sedentarismo. Esses dois fatores acabam agravando ainda mais, por uma questão cultural, a questão da saúde da sociedade ocidental. Incluída nessa categoria, todas as doenças que afetam o músculo cardíaco, como bomba propulsora, como força motriz, os vasos sanguíneos, e quando falamos em vasos sanguíneos, falamos de artérias, arteríolas, veias, vênulas e capilares, e o sangue propriamente disso. Então, qualquer alteração fisiológica, metabólica, que acarrete o mau desempenho do coração, dos vasos sanguíneos e do sangue propriamente dito, está classificado entre as doenças cardiovasculares. E aí, quando a gente para um pouquinho para pensar a respeito da alimentação, existe um agravante. E o principal deles é aquele casamento maléfico que eu falei no slide anterior, a associação da má alimentação com o sedentarismo. E aí eu comento às vezes com os meus alunos, mas antigamente não se consumia gordura? Se consumia muita gordura. Porém, a gordura que se consumia não era industrializada, não era de péssima qualidade como é hoje, e se consumia junto com a gordura alimentos extremamente saudáveis, como frutas, verduras, legumes, raízes, hortaliças em geral. E o fator mais predominante de todos, a sociedade antigamente, mesmo com o consumo de gordura, eles desempenhavam, de certa forma, uma atividade física, um serviço braçal, algo que levasse a um esforço físico e por consequência, determinasse aí o controle de calorias. O que não é o hábito atual. O hábito atual, infelizmente, é o consumo excessivo de alimentos prontos, o famoso fast food, alimentos prontos, ricos em açúcares, riquíssimos em gordura, alimentos com gordura insaturada, poliinsaturada, com grande quantidade de gordura hidrogenada para dar maciez e crocância que a gente vê em bolachas recheadas, em chocolate, alguns doces que levam chocolate conhecido como chocolate hidrogenado. Então, esse casamento da má alimentação associado ao sedentarismo foi o que levou a população a ter um desenvolvimento maciço de doenças cardiovasculares. E acabou aí por se tornar a epidemia do século. E toda essa mudança tem como base aí a questão da industrialização, da urbanização. Não há necessidade da população
ficar como se faziam antigamente, né, de ir cultivar o alimento, né? O alimento está muito mais próximo, tá no supermercado mais próximo possível, e muitas vezes a gente vai até o supermercado mais próximo de carro, que é para não carregar peso do caminho, não se cansar para ir e não carregar peso para voltar, né? Então, está muito mais atrelado a uma questão cultural e principalmente a nossa alimentação. Eu falo isso muito para os meus alunos. Quem de nós, quando vai receber alguém em casa, uma visita, oferece como prato principal uma salada bem substanciosa, bem farta de variedades, com uma maçã picadinha e um suco de laranja? Não, não é essa a nossa cultura, né? Até mesmo por uma questão cultural, nós vemos a questão da alegria em receber alguém, oferecendo uma comida rica em açúcar, rica em gordura, já pensando, fazendo almoço, já pensando no que servir na sobremesa, se será sorvete ou pudim. Então, e não há nada de mal em consumir esse tipo de alimento, né? O erro maior está em associar o consumo excessivo desse tipo de alimento à falta de atividade física. Então, como eu falei para vocês, acabou por se tornar aí a epidemia do século, dando origem a várias doenças, a várias doenças anexas, né? As doenças cardiovasculares. A principal delas é o diabetes mellitus tipo 2, né? Que acaba vindo aí em conjunto com o consumo excessivo de gordura. Fatalmente, a pessoa consome também quantidade excessiva de açúcar, né? Dando origem a uma doença metabólica conhecida como diabetes mellitus. E a nossa preocupação, na verdade, tem que se iniciar aí na infância, né? É algo que temos que tomar o devido cuidado já na primeira infância. Muitos médicos utilizam esse termo, né, que criança, um bebê gordinho, é um adulto obeso. Por quê? Até mesmo por uma questão cultural, a gente vai ensinando, habituando essa criança a consumir grande quantidade de comida. A gente vai habituando essa criança a gostar de tudo que é mais doce. E aí a gente troca a fruta pelo Danone, aquele Danone pequenininho que na década de 90 falavam que valia por um bifinho, né? E aí a gente estimula duas vertentes nessa criança, nesse bebê. Primeiro, a questão fisiológica. Nós estimulamos com a alimentação constante que eu digo aquela alimentação onde as vovós são especialistas, né? Acham que a criança não mamou direito, então oferece uma papinha. Dali meia hora, acha que a criança não comeu toda a papinha e dá outra mamadeira. E aí acha que a criança não mamou tudo, a mamadeira inteira. Então vai e faz uma farinha láctea. Aí a criança não comeu toda a farinha láctea. Vai e faz um caldinho de feijão com carne. E assim vai, sem dar tempo da criança fazer a sua digestão, como se um adulto comesse de meia em meia hora, né? A criança também não vai comer. Porém, se a gente ficar constantemente estimulando a criança a comer com intervalos muito curtos de tempo, a gente estimula a criança a criar o hábito, né, de comer a todo instante e sem regra,
que o alimento está disponível a todo instante, mas principalmente a gente estimula o corpo do bebê a produzir células detentoras de gordura, que são os adipócitos. E quanto mais adipócitos a gente estimula o corpo desse bebê a produzir, maior a quantidade de células detentoras de gordura esse bebê vai possuir. E a capacidade de reter gordura na vida adulta, tá, é muito grande, se a criança continuar os hábitos alimentares a que está sendo ensinada. Então, é algo que a gente já tem uma preocupação em que a gente tem que já começar na primeira infância. E outro fator muito importante quando a gente fala de doenças cardiovasculares é a questão da hidratação da água, né? Devemos lembrar que o nosso organismo ele se compõe de quase 70% de líquido, né? Então, o equilíbrio hídrico do nosso corpo favorece muito a homeostase, o equilíbrio, né, das concentrações de sal, né, de soluto e solvente no nosso corpo. Lembrando que o sangue é um líquido, né, que deve permanecer fluido para poder alimentar todas as nossas células, levando suporte de oxigênio e nutrientes a todas as células do nosso corpo. Tudo isso se deve também ao equilíbrio das concentrações de líquido no nosso corpo. Então, a hemostasia, né, do líquido, ele abrange aí a manutenção da integridade da parede dos vasos sanguíneos, além da pressão intravascular e a osmolaridade dentro das variações fisiológicas. Ou seja, para que haja um equilíbrio de líquidos no nosso corpo, é necessário que ocorra o equilíbrio da pressão do líquido intracelular e extracelular. Lembrando um pouquinho da biologia celular e a respeito de transporte de membrana sobre osmose. Quando não ocorre esse equilíbrio de líquido, esse líquido se acumula em algum local, dando origem a uma doença cardiovascular que nós conhecemos por edema. E aí a hemostasia acaba envolvendo, né, nesse acúmulo de líquido e provavelmente um acúmulo de sangue pode acarretar uma coagulação involuntária, dando origem a uma outra doença cardiovascular que nós chamamos de trombose. Quando esse trombo se desloca do local de origem e começa a migrar pelos nossos vasos sanguíneos, dá-se origem a uma nova doença cardiovascular que nós conhecemos por embolia. Se porventura esse êmbolo acaba obstruindo, parando em algum local, em alguma bifurcação do nosso sistema circulatório, gerando obstrução do fluxo sanguíneo, o tecido que não vai receber o suporte de sangue vai morrer. Lembrando aí das aulas de lesão celular irreversível. E aí esse local vai infartar, vai dar origem a uma nova doença cardiovascular que nós vamos conversar mais para frente, que é o infarto. Tá? Então, reparem que uma doença cardiovascular se atrela à outra. Então, quando não há o equilíbrio como um todo, uma doença, quando não tratada, ela pode acarretar em outras, né? De maneira exponencial. De maneira recíproca, né? A perda da habilidade de coagular o sangue após uma lesão vascular dá o resultado de uma nova doença classificada como uma doença vascular, que é a hemorragia. E o sangramento, ele pode, dependendo da extensão desse sangramento, ele pode comprometer
a perfusão de todo o tecido, tá? E quando muito extensa, pode gerar o que nós chamamos de hipotensão, dando origem a uma nova doença cardiovascular, que nós classificamos como choque. E o choque, como nós vamos ver nas próximas aulas, tá? Quando entra numa etapa também chamada de irreversível, uma etapa progressiva, ela leva o indivíduo ao óbito, né? Então, uma doença, né, está atrelada à outra. E é sobre essas doenças que nós vamos falar sobre cada uma delas no decorrer dessas aulas de fisiopatologia das doenças cardiovasculares. Espero que vocês gostem e possam acompanhar cada capítulo sobre cada doença. Um beijo e até mais.